Chega mais que a história que eu vou contar hoje tem a ver com o sistema de saúde dos Estados Unidos. A gente acha que só porque é um país de primeiro mundo tudo aqui é perfeito? Bom, a saúde pode até ter lá seu lado bom, o lado da pesquisa, tecnologia, mas vou falar, viu? Falta humanidade. Sabe aquela coisa de olhar o ser humano como um todo e sentir empatia? Acho que é isso. Bom, a história é de uma brazuca que passou por maus bocados na mão dos médicos daqui por conta de um diagnóstico errado de uma gravidez. Eles erraram na hora de identificar o que ela tinha e por conta disso, ela quase morreu. Felizmente, isso não aconteceu e a história dela pode servir de alerta para outras mulheres. O caso dela é muito sério, mas eu não acho que é único. Bom, como eu disse, felizmente ela tá vivinha da Silva e a gente vai colocar fotinhas dela lá no nosso Instagram, @História de Imigrante. Se você também gosta de escutar histórias de brasileiros que vivem fora do Brasil, então fica com a gente. Segue a gente aqui no YouTube, no Spotify, no Google, na Apple Podcast. Toda semana tem história nova por aqui. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Valéria. A história começa em 2019, no dia do aniversário do filho dela. Para comemorar ali os 9 anos do menino, a Valéria e o marido dela prepararam uma festinha em casa, chamaram os convidados, nada demais não. Era um dia tranquilo, comum, até que a Valéria sentiu uma pontadinha na barriga. Sentiu ali a calcinha dela ficar molhada e foi ao banheiro pensando, vixe, fiquei menstruada. Daí lá no banheiro, quando ela olhou para a calcinha, não era bem uma menstruação que estava ali. Era uma coisa estranha. Ela me disse que era uma coisa do tamanho de um camarão e também tinha um formato de um camarão. Daí ela levou um susto, né? O que aquele negócio estava fazendo na calcinha dela? Ali mesmo no banheiro, ela ligou para uma amiga que é enfermeira lá no Brasil. A Valéria mora em New Jersey. Bom, essa amiga enfermeira viu a foto da calcinha e falou para a Valéria correr na emergência. Essa amiga disse que achava que a Valéria estava tendo um aborto. Mas assim, ela não estava grávida. Como é que ela podia estar tendo um aborto? Agora pensa na situação. A Valéria estava sentindo um pouco de cólica. Estava com essa coisa estranha aí, preocupada com a ideia de um aborto. Mas, ao mesmo tempo, ela estava com a casa cheia de convidados por conta do aniversário do filho. Aí a Valéria achou melhor esperar e procurar ajuda no dia seguinte, depois que acabasse a festa e arrumasse as coisas. Aí, no dia seguinte, ela foi com uma amiga numa clínica que oferece consulta por um preço mais em conta do que o particular. Porque o que acontece? Deixa eu explicar aqui. Aqui nos Estados Unidos não tem o SUS. Eu quero dizer, não tem médico de graça, não tem postinho de saúde, nem hospital público igual tem lá no Brasil. Se precisar de médico aqui nos Estados Unidos só tem 2 jeitos. Ou paga um plano de saúde ou paga particular. Nesse caso, dependendo do que for fazer, a conta sai cara. Eles parcelam tudo, facilitam o pagamento, mas mesmo assim, é tudo muito caro. Outra alternativa é consultar em clínicas que têm esses programas sociais. No caso aqui da Valéria, ela pagou $30 pela consulta, um preço bem simbólico, quase de graça. Geralmente tem que agendar com muito tempo de antecedência, mas nesse caso ela conseguiu um encaixe. Daí eles fizeram um ultrassom e confirmaram mesmo. A Valéria sofreu um aborto espontâneo. Isso porque ela nem sabia que estava grávida. Ela não fazia ideia de que tinha um bebê dentro dela. Lá na consulta, o que falaram para ela foi:
falaram que é normal acontecer esse aborto no começo da gravidez e que era para ela ficar tranquila porque o útero dela já estava limpando. Acho que isso quer dizer que o corpo já estava colocando tudo para fora por si só, de uma forma natural. Vocês entendem quando eu quero falar tudo para fora, né? A gente não precisa ficar dando detalhes disso. Bom, aí era só esperar, né? A Valéria foi embora assustada porque nunca tinha tido um aborto antes, mas vida que segue. Só que uma semana depois dessa consulta, a dor de barriga dela não passou. A Valéria voltou na clínica. Encaixaram a Valéria de novo. Da primeira vez, a médica disse que o sangramento ia diminuir até terminar, porque a Valéria teve sangramento aí após essa cólica ter começado, com essa coisa que saiu na calcinha dela, enfim, ela começou a ter sangramento naquele momento. Mas enfim, era para ter terminado até aquela primeira consulta e, na real, o que aconteceu foi o contrário, piorou. E as cólicas começaram a ficar mais fortes, mais intensas, e a Valéria passou a sentir tontura e fraqueza. A médica falou que era normal, que se a dor aumentasse, era para ela tomar um remédio de dor, desses bem básicos. 15 dias depois de perder o bebê, as dores da Valéria estavam muito fortes. Ela estava com um mau pressentimento. Ela sentia que tinha coisa errada com ela. Tipo, ela estava tão fraca que pensava que estava morrendo. Dessa vez, ela foi direto para o hospital. E mais uma vez falaram para ela que era normal aquela dor, aquele sangramento, e mandaram ela de volta para casa, só com um remedinho. 3 semanas depois, e lá estava a Valéria de novo procurando ajuda. A enfermeira do hospital chegou a perguntar assim: Ué, você aqui outra vez? Já não falamos que é normal, que tudo isso vai passar? Aí chegou o Natal, pensa que fim de ano do terror que ela teve, com dor, muita dor. Ela até estava tentando levar uma vida normal, já que todo mundo falava para ela que estava tudo certo, que era só uma questão de tempo. Até o marido da Valéria falava isso. Ele falava para ela ficar tranquila, porque ia passar, né? Os médicos estavam falando isso. Teve um dia aí entre o Natal e o Réveillon desse ano, de 2019, que a Valéria foi num parque de diversões com o marido e o filho dela. Gente, deu ruim. Ela sentiu tanta dor, mas tanta dor, que ela teve que... Na real, ela quase caiu no chão do banheiro desse parque. Eu perguntei para ela se ela conseguia descrever o tamanho dessa dor para a gente conseguir visualizar. Ela me disse que eram umas pontadas bem intensas e depois dessas pontadas vinha um alívio. A Valéria me disse que era bem pior do que parto normal e pior também que cólica renal. Eu já ouvi falar que cólica de rim é uma das piores dores que a gente pode sentir. Mas a Valéria me disse que ela já passou pelos 2 processos aí. Tanto o parto natural quanto a cólica renal. E ela me falou que essa dor que ela estava sentindo no parque, no dia do parque, era muito pior. Que não tinha, assim, na verdade, nem comparação. Gente, eu acho que uma situação dessa é pior também porque ela não sabia o que estava acontecendo, né? Ela não sabia, não fazia ideia o que estava se passando ali com ela. Eu acho que quando a gente está passando por um problema de saúde, que a gente sabe, que a gente tem o diagnóstico, parece que a dor fica um pouco mais, assim, não vou falar tranquila porque não dá para suavizar a dor, né? Mas eu acho que fica um pouco mais compreensiva. Já no caso de uma dor que você não sabe a origem dela, eu acho que a gente acaba imaginando 1000 coisas e essa questão psicológica acaba afetando a dor física e piora tudo, né? Junta com ansiedade, enfim. Esse dia aí foi muito ruim, esse do parque de diversões. Mas as cólicas eram diárias. A Valéria trabalha com faxina e olha só o que ela passou. A Valéria chegou a se esconder no banheiro das clientes para agachar e chorar de dor. Por que isso? Porque, para complicar, nessa época, ela estava começando a ter os próprios clientes dela. E ela não queria que vissem ela sofrendo assim para não assustar. E ela não queria acabar, né, ali perdendo os clientes. E, além de tudo, então, ela sofria sozinha e escondida. Bom, essa situação estava ficando insustentável, né? Até que um dia ela ligou chorando para uma amiga.
Desabafou ali tudo que estava sentindo, não só a dor da cólica, mas ela achou que os médicos estavam a tratando desse jeito, meio que com indiferença, porque ela era imigrante e não falava inglês. Pois olha só a corrente do bem que vai se formar nessa história. Essa amiga que estava no telefone com a Valéria trabalhava de babá na casa de uma brasileira, e essa brasileira chama Carla. Aí, quando a amiga soube de tudo o que estava acontecendo com a Valéria, ela contou para Carla. Gente, na hora, a Carla se ofereceu para ir ao hospital com a Valéria, porque a Carla fala inglês. Uma coisa importante aqui, se tem inglês fluente ou sabe falar a língua do país onde você mora, sei lá, alemão, árabe, chinês, não sei, qualquer idioma e sabe de alguém que está num hospital sem saber falar, a gente não custa nada. Vai lá para ajudar. Às vezes essa tradução é tudo o que a pessoa precisa para acalmar. Aqui na Califórnia, os hospitais têm intérpretes em várias línguas, é só pedir antes da consulta, mas acho que não é assim em todos os lugares. Mas assim, não custa nada checar. A Valéria mora em New Jersey, lá, pelo menos nesse hospital, ela não teve esse serviço de intérprete. Por isso, a ajuda da Carla foi fundamental. A Carla levou a Valéria até a clínica. A essa altura, a Valéria estava muito fraca e chegava até a estar pálida de tanto perder sangue. Mais de um mês sangrando, né? Imagina, ela não tinha força nem para falar mais. Bom, aí chegando no hospital, eles mandaram a Valéria fazer um exame e voltar uma semana depois com o resultado. Aí que a ajuda da Carla foi ainda mais importante. Olha só o que ela disse. Ela não vai voltar pra casa de novo com remedinho, não. Vocês vão ter que fazer alguma coisa com ela e agora. A gente não vai sair daqui. Cara, aí só sei que rolou a maior discussão lá com os médicos e a Carla não arredou o pé. E nem deixou a Valéria embora também não. Aí acho que viram que eles não iam desistir, mandaram a Valéria para fazer um ultrassom normal e aquele também, o transvaginal. Gente, mais de um mês depois é que eles foram pedir uma coisa mais específica. Eu acho um absurdo. Quem acompanha a gente lá pelo Instagram deve ter visto que essa semana eu comentei lá que eu tô sangrando há muito tempo. Ainda bem que eu escuto essas histórias, né? Porque daí eu já sei como é que é o sistema médico aqui dos Estados Unidos. Bom, enfim, eu tô sangrando. Eu mesma, Priscila, tô falando de mim aqui. Eu tô sangrando tem quase um mês. Fui no médico para fazer o exame e me falaram que era normal, que não tinha nada não. Eu insisti com a médica, coloquei a suspeita nela de que o meu DIU podia estar fora do lugar e se a gente não podia fazer um ultrassom para verificar isso. Foi só com a minha insistência que a médica pediu o ultrassom. E bingo, eu acertei, meu DIU realmente estava fora do lugar. Se eu dependesse da médica me pedir qualquer exame, essa hora ia ser pedir ultrassom para ver o tamanho do bebê. Não. Bom, voltando aqui para a história da Valéria com a Carla, quem já fez o exame, o ultrassom transvaginal, vai saber do que eu vou falar aqui. Para fazer esse exame, a gente deita numa maca pelada, né, assim, da cintura para baixo, com as pernas abertas e o profissional lá que faz o ultrassom coloca um aparelho na vagina para ver se tem alguma coisa de errado ali no útero, nas trompas, nessa parte reprodutora feminina. Pois é. Aqui nos Estados Unidos, eles forram essa maca com um material que parece aqueles negócios de cachorro fazer xixi, uma mistura de algodão com plástico. Pois olha só o constrangimento. A Valéria teve que deitar lá nisso, só que o sangramento dela não parava. Ela me disse que parecia que estava tendo hemorragia na mesa do exame. Esse plástico, o papel aí, não serviu absolutamente para nada. Eu sei que é um ambiente todo feminino e ela não precisava ficar constrangida, mas pô, pra que foram deixar chegar a esse ponto? Porque o sangramento dela foi aumentando, né, gradualmente. Às vezes era até uma hemorragia mesmo, mais de um mês sangrando. E agora, ainda mais desse tanto, sem controle nenhum, muito triste, né, ter que passar por uma situação assim. Enquanto a Valéria estava lá fazendo o exame, a Carla estava junto. Ela não estava assim do lado não, mas a Carla estava próxima da Valéria. Da onde a Carla estava,
Dava para ver o computador, a tela com as imagens lá do transvaginal. E teve uma hora que a Valéria olhou para Carla e levou um susto. E por quê? A Valéria se assustou porque a Carla estava com o olho arregalado. A Carla estava com cara de deu ruim. Ali a única coisa que a Valéria pensava era em morte, né? Ela estava quase desfalecida lá naquela maca. Ela pensava mesmo que estava morrendo. Nessa hora foram chamar o médico responsável. Ah, e tem uma coisa aqui. Nesse hospital aí que atende imigrantes, os médicos, na verdade, não são formados. Eles são estudantes de medicina. Então, ali, depois que esses estudantes viram o resultado do exame, eles foram chamar um médico mesmo. O médico ali que era responsável pelo setor. Quando esse doutor olhou o exame, ele disse: Olha, pelas imagens a gente consegue ver que tem alguma coisa aqui na sua trompa. Mas ele não sabia dizer se era uma doença X lá, se era um tumor ou um bebê. Só disse que ela teria que fazer uma cirurgia de emergência. Ali, naquela hora mesmo, ela ia ter que ir para o centro cirúrgico. Essa hora, a Valéria já não estava vendo mais nada. Ela conseguiu pedir para o marido, a única coisa que ela conseguiu fazer naquele momento, ela pediu para o marido levar o filho para viver perto da família dela, se caso ela morresse. Ai, gente, até dói o coração uma coisa dessas, né? Eu acho que todo mundo que já precisou passar por uma cirurgia fora do Brasil, ou seja, nos Estados Unidos ou qualquer outro país, eu acho que pensa nisso, né? O que vai ser do meu filho se alguma coisa acontecer comigo nesse país? Bom, esse foi o pensamento da Valéria também. A cirurgia dela foi rápida, levou 3 horas, porque foi daquelas com câmera. Quando ela abriu os olhos, tinha uma enfermeira perto dela falando em espanhol. Essa enfermeira explicou para ela tudo o que tinha acontecido. E afinal de contas, o que era? O que a enfermeira explicou foi: a Valéria engravidou. Ela teve um aborto e foi quando o feto saiu pela vagina, naquele dia do aniversário do filho dela. Só que aí ela engravidou novamente e o outro feto se desenvolveu na trompa esquerda. Então, conforme ele foi crescendo, a dor e o sangramento foram aumentando. Isso quer dizer, essa trompa poderia estourar a qualquer momento. O que eles fizeram? Tiraram a trompa esquerda da Valéria. Eu achei essa história muito estranha. Como é que é possível uma gravidez assim tão perto da outra? Engravidou, abortou e depois engravidou de novo, questão de 1 mês. E tem um detalhe. Aliás, não é um detalhe nada, tem um lance aqui que mostra que essa versão aí que a enfermeira contou de 2 gestações e 2 abortos não tem pé e não tem cabeça. A Valéria estava morrendo de dor esse tempo todo, certo? Então assim, não dava para ter nenhuma intimidade entre ela e o marido. E de fato, não rolou nada entre eles durante esse período. Se não tem nada, gente, como que engravida assim? Eu tenho uma teoria da conspiração aqui. Na minha teoria da conspiração é que ela estava grávida de gêmeos. E eles não conseguiram identificar isso lá no primeiro ultrassom. E mais tarde, quando descobriram esse feto na trompa, inventaram essa história aí de outra gestação para não assumir que erraram. Isso sou eu aqui que tô falando porque eu tenho uma amiga que passou por uma situação igualzinha da Valéria, só que foi no Brasil. Eu até assustei aqui quando a Valéria me contou de tanto que as histórias são parecidas. Só que no caso da minha amiga, eles identificaram que eram gêmeos. Bom, eu acho que uma situação dessas pode se enquadrar em violência obstétrica. Será que não? Gente, a mulher pediu ajuda desde o começo. Será que se tivesse identificado esse bebê na trompa dela desde lá do início de novembro, ela teria passado por tanta dor? Será que ela ia precisar mesmo ter retirado a trompa? Eu não sei. Bom, depois de tudo isso, quando ela já estava mais recuperada, a Valéria foi atrás de um advogado.
pagou o tradutor e tudo mais. E sabe o que aconteceu? O advogado foi checar o laudo do hospital e estava lá registrado que ela teve 2 gestações e 2 abortos, mais a retirada da trompa. Só isso. Ela queria uma investigação, a Valéria queria que o hospital fosse punido por causa de um erro desse. E se a trompa tivesse estourado? Ela teria morrido. Ela queria que eles reconhecessem que erraram, no mínimo isso, mas saiu da sala do advogado ainda pior. E por que eu falo isso? Porque depois que o homem leu toda a documentação do hospital, ele disse que não tinha nada o que fazer, mas ele disse mais. O advogado falou para ela não engravidar mais porque ela tinha 99% de chance de ter outra gravidez dessa, uma gravidez ectópica. É assim que chama esse tipo de gravidez que acontece fora do útero, gravidez ectópica. Eu não sei de onde esse advogado tirou essa informação, se foi do laudo médico, sei lá, mas vamos combinar, né? O que ele tem com isso? Quem é o advogado para falar uma coisa dessas? Pior, falar uma coisa dessas para uma mulher que acabou de passar o que a Valéria tinha passado. Eu até entendo que depois de tudo ela pudesse mesmo, né, ter problemas ali para engravidar, afinal de contas ela tirou uma das trompas. Mas quem tem que dizer isso é o médico. E ainda assim, com muita cautela, porque é um assunto muito delicado. A maternidade é um assunto muito delicado. Aí, se já estava ruim, piorou, né? Porque além dele falar essa coisa aí de 99% de chance de perder o bebê, se caso a Valéria engravidasse de novo, ele não fez nada. Eu falo na questão jurídica, que é onde ele podia realmente ajudar a Valéria de alguma forma. Bom, depois que esse furacão passou, que as coisas se acalmaram na vida da Valéria, ela sentiu vontade de ter um filho novamente. Aí ela procurou um especialista em reprodução humana. A Valéria imaginou que jamais poderia engravidar naturalmente de novo. Esse médico aí, o especialista, esse sim, fez um monte de exames nela e disse que as chances dela de engravidar eram sim menores, mas seria possível. Gente, fica até uma dica aqui. Tá com vontade de engravidar ou teve um laudo médico de alguma doença, procura uma segunda opção. Procura um médico que vá pedir exames, que sabe do que está falando. E não que fala sem exame nenhum ou no achismo, né? Gente, a Valéria ficou tão feliz, mas tão aliviada. Eu acho que saiu todo o peso das costas dela. Aquele medo de passar por tudo de novo. Ela ficou tão em paz que nem precisou fazer tratamento para engravidar. Tudo aconteceu de forma natural. A Valéria engravidou e em janeiro de 2022, o segundo filho dela nasceu. Eu perguntei para Valéria se tudo que ela passou tinha transformado ela de alguma forma, porque todo mundo fala que quando a gente vê a morte assim de perto, como foi o caso dela, né? Você meio que volta diferente. Ela me disse que saiu dessa valorizando o inglês. A Valéria acha que se ela falasse inglês, tudo isso podia ter sido evitado. Ela não teria ficado quieta no hospital enquanto eles mandavam para casa com remedinho de dor. Ela não teria aguentado quieta quando a enfermeira olhou para ela e perguntou: "Ué, você de novo aqui?" A língua não é só uma barreira para resolver problema ali na hora. Se a gente não fala inglês, fica até difícil entender como as coisas funcionam. A Valéria não soube questionar, não soube confrontar o que estavam falando para ela. Daí por isso ela me falou que a lição que ela tirou disso tudo foi que aprender inglês é imprescindível. É importante não só para a sobrevivência, mas para a qualidade de vida que você quer ter. Eu falo inglês aqui porque é no caso dela aqui nos Estados Unidos, mas quem está em outro país é a língua nativa daquele país, né? Eu fiquei super emocionada com a história da Valéria porque sei que muitas mulheres passam por muita coisa sozinhas, né, quando moram fora, principalmente nessa questão da maternidade. A Valéria me disse que ela não estava sozinha, mas que o marido dela também não acreditou nela. Lembra que lá no começo ela reclamava de dor para ele, ele dizia vai melhorar, vai passar, que ele achava que era só uma dorzinha?
Mas depois da internação às pressas, da cirurgia, ele reconheceu que ele estava errado e pediu desculpas. Levou um tempo, mas ela perdoou o marido. Acho que um outro ensinamento é: tá passando mal, tá vendo que não aguenta, pede um tradutor no hospital ou contrata um intérprete o mais cedo possível. A gente tem que fazer o médico entender o tamanho da nossa dor. A gente tem que se mostrar, né? Que mostrar a nossa comunicação, expressar de alguma forma. Se não consegue falar a língua, contrata alguém para isso. E guarda toda a documentação possível. Pede no hospital todos os exames que foram feitos. Eu não sei se a Valéria tinha os exames, se ela tinha o laudo, mas é bom guardar. E se precisar acionar a justiça, aí já tem tudo ali na mão, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. E bora estudar inglês. Porque nem é sempre que a gente tem um anjo igual a Carla que peita todo mundo para ajudar a gente. Essa foi a história da Valéria. Na semana que vem a gente conta a história da Tati. Por causa de uma mentira de um colega de trabalho, na verdade por causa de uma pilantragem desse homem, ela podia ter ido parar na cadeia por roubo. É na próxima quinta-feira. Segue a gente aqui para não perder nenhum episódio, tá? Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.